Quero convidá-los a ler comigo. Vamos ler aqui a partir do versículo 3 até o versículo 12 do capítulo 1 de Colossenses. Damos sempre graças a Deus Pai, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual tendes ouvido pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bem, queridos, nós temos aqui a introdução dessa epístola, em que o apóstolo Paulo, ele dá as ações de graças, né? Ele louva a Deus pela igreja de Colosso, em razão do bom começo dessa igreja. A igreja de Colossos é uma das igrejas aprovadas, né? Uma das igrejas modelo, em todas as epístolas de Paulo, Colossenses, Tessalonicenses. Essas cartas, elas expressam igrejas que, pelo seu começo, elas demonstram uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja estável no Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu digo isso, até parece apenas uma palavra jogada sem muito interesse, falar que a igreja de Colosso era uma igreja relativamente saudável e de certo modo madura. Eu digo isso porque quando o apóstolo Paulo se dirige a essa igreja, ele diz que dava graças a Deus, porque esta igreja, ela estava firmada nos fundamentos da fé, esperança e amor. Esse tripé de uma vida cristã saudável, uma vida cristã madura, como nós falamos aqui na mensagem passada. Mas falar de igreja saudável, sobretudo nos dias de hoje que nós vivemos, século 21 da era cristã, é uma questão muito necessária, porque infelizmente as pessoas, elas, quando falam de igreja, a maioria dos cristãos só conseguem contemplar duas igrejas, católica e evangélica. Ou seja, o olhar dos cristãos, na sua maioria, não na sua totalidade, é um olhar um pouco simplório em relação à igreja. Eles pensam que o cristianismo é a igreja católica romana, igreja apóstata, e a igreja evangélica seria a igreja restaurada, seria a igreja que, tendo procedido da reforma protestante, é a igreja adequada. E com isso deixam de observar que o fato de as igrejas evangélicas serem um produto final de todo um processo de mudanças que começou com a reforma protestante, isso não implica necessariamente que as igrejas evangélicas sejam igrejas adequadas, saudáveis.